tudo bem? Nós estamos gravando o segundo vídeo do Pontuando Especial, dessa vez ligado ainda às questões da Ucrânia e questões da guerra da Ucrânia e da economia mundial, focada na disputa de hegemonia Ocidente, Estados Unidos, capitaneado pelos Estados Unidos, e do outro lado, Rússia e China. Tá? Esse essa segunda reportagem também é do Outras Palavras, e escrita por David Mandel, publicada em 5 de dezembro de 2022, quer dizer, dentro desse ano. Nós estamos hoje no dia 27 de dezembro de 2022, e o programa essa reportagem, escrita por David Mandel, que é um militante socialista e sindical do Quebec, especialista em países da ex-União Soviética. Ele ensina na Universidade de Quebec, em Montreal, participa há mais de 20 anos de projetos de formação política e sindical na Ucrânia, Rússia e Belarus. Bom, essa reportagem ela foi transcrita no Outras Palavras, tem o título Ucrânia, : a história que explica a guerra, e parece que foi traduzida por Maurício Ayer, tá? Aqui do portal Outras Palavras. Bom, então, nova escalada acende risco de conflito fora do controle e deslize nuclear. Exame de fatos revela que a propaganda ocidental é falsa, a Rússia esteve sempre aberta ao acordo, mas Putin caiu em uma cilada. É hora de um movimento global pela paz. Eu acho muito importante, independente do lado que você vê como o correto dessa história, muito importante a gente pensar um movimento global pela paz. Eu, pessoalmente, não faço a defesa de nenhum país, faço análise e, obviamente, observo a análise feita por outros especialistas, né? De forma que eu tenha insumos para raciocinar em termos das evoluções dos acontecimentos sem ficar tomando partido, ok? É natural que, por mais que você ache que o governo russo e o próprio Putin sejam belicistas, mas é natural ver o outro lado da questão, e nessa reportagem a gente vai entender um pouquinho disso aí. Então vamos ler a reportagem. A natureza complexa da guerra na Ucrânia, e especialmente a da questão da responsabilidade a ser atribuída às partes envolvidas, dificultou a mobilização de um movimento anti-guerra vigoroso. Eu acho que esse é o ponto central. Esse negócio de a gente ficar tomando partido, eu acho que o partido aqui é o partido do mundo que não quer uma guerra. Uma guerra que pode ser, inclusive, nuclear. Uma parte da esquerda, outros progressistas, vamos dizer assim, aliás, se opõem a um cessar-fogo imediato à retomada das negociações interrompidas abruptamente no final do março passado. O objetivo desse artigo é lançar luz adicional sobre a guerra com vistas a ajudar os oponentes do imperialismo, no caso norte-americano, a adotar uma posição esclarecida. Tendo em vista as divisões internas da própria esquerda, sinto que é necessário começar com algumas palavras sobre mim, no caso ele. Por muitos anos dei aulas sobre política da União Soviética e dos estados que dela surgiram. Como sindicalista e socialista, participei ativamente da educação trabalhista na Rússia, Ucrânia e Bielorrússia, desde o momento em que tal atividade se tornou politicamente possível. Essa educação é de inspiração socialista e definimos o socialismo como um humanismo consistente. Obviamente que você, que está me ouvindo aqui e está lendo a reportagem, vamos dizer assim, diretamente através de mim, você não precisa de ser necessariamente socialista. Ele diz assim: opus-me ativamente aos regimes russo e ucraniano, ambos profundamente hostis à classe trabalhadora. Então ele está dizendo o seguinte, que ele é socialista, mas que ele não via naquele governo russo, soviético, que abrangia ali a Ucrânia e vários outros países, um socialismo que não fosse opressor em relação às massas trabalhadoras.
Quer dizer, existia uma ditadura sobre o proletariado e não do proletariado. Isso é a visão dele, tá bom? Mas vamos ver o que ele vai raciocinar. Então, ele tá se posicionando. A condição dos trabalhadores na Ucrânia, independente de não ter sido melhor do que a de seus correlatos na Rússia, a condição dos trabalhadores na Ucrânia, independente de não ter sido melhor do que a dos seus correlativos na Rússia, em certas dimensões é ainda pior. Desde a independência da Ucrânia, uma sucessão de governos predatórios transformou a Ucrânia de uma região outrora relativamente próspera da União Soviética no estado mais pobre da Europa. A população da Ucrânia nos últimos 30 anos caiu de 52 para 44 milhões antes da guerra atual. Desde 44 milhões, desses 44 milhões, um bom número está trabalhando na própria Rússia. É verdade que na Ucrânia, ao contrário da Rússia, as eleições podem mudar o governo, mas elas não podem mudar a natureza antitrabalhadora da política de Estado. Um violento golpe em fevereiro de 2014, executado por forças ultranacionalistas, neofascistas, entre parênteses, e ativamente apoiado pelos Estados Unidos da América, derrubou um presidente eleito que, embora era corrupto, mas ele não foi derrubado porque ele era corrupto, bloqueando um acordo alcançado no dia anterior com a oposição sob os auspícios da França, Alemanha e Polônia, para formar um governo de coalizão e promover novas eleições, para poder tirar esse governo corrupto. Antes disso, houve um golpe. O golpe e as primeiras medidas do novo regime, em particular uma lei que eliminava o russo, uma língua cotidiana de pelo menos metade da população, como uma das línguas oficiais, provocaram resistência e finalmente confronto armado no leste do país, em regiões onde os falantes de russo predominam, que é o caso, por exemplo, de Lugansk e Donetsk. E existe uma intrincada relação da Ucrânia e Kiev, sua capital, com Moscou e a própria Rússia. A origem da Rússia é a ucraniana, tá? Então, os russos e os ucranianos, eles são eminentemente primos, não distantes. Vamos dizer assim que foi o Império de Kiev, ou a política de Kiev, que criou a cidade de Moscou. E dali se desenvolveram dois países inseparados, que ficaram juntos durante a União Soviética, com muitos investimentos, inclusive da própria Rússia, nesse Estado soviético, Ucrânia, e depois de 1990, com a independência dos países entre si, né, cada um por si, passaram a ser estados absolutamente independentes, se sentiam sem uma política. Houve devolução de material bélico, no sentido nuclear, ogivas nucleares para a própria Rússia, e até toda a tecnologia que existia na Ucrânia a respeito disso aí foi desativada para que o russo não tivesse ali contra si. O russo é um estado muito maior, um inimigo potencial contra si, já que passava a ser um estado independente, mas que todo o comando central havia feito investimentos na Ucrânia. Bom, dito isso aí, essa oposição foi reprimida em todos os lugares, às vezes por meios violentos e com perda de vidas, como ocorreu na cidade de Odessa, em maio de 2014, exceto no Donbass. Ali estourou uma guerra civil. Em Donbass, que é a região onde está Donetsk e Lugansk, houve uma guerra civil com a intervenção russa ao lado dos insurgentes, no caso, Donbass. E a intervenção da OTAN do lado de Kiev, que estava com o governo organizado através de um golpe pró-Estados Unidos, e que a polarização ali era a defesa dos russos da região de Donbass e o ataque de Kiev à região de Donbass, porque eles não queriam a modificação, inclusive a eliminação do russo como idioma oficial, sendo que Donbass é uma região operária, né, e muito ligada à Rússia, até por causa da ex-União Soviética, e com predominância do idioma russo, predominância da etnia russa. Essa importante dimensão da guerra não faz parte da narrativa apresentada pela OTAN, pelo governo ucraniano ou pela mídia ocidental, que preferiu falar em invasão russa, já em 2014. Mas, então, a defesa que os russos faziam em Donbass dos ataques de Kiev
contra a população de Donbass, porque a população de Donbass era insurgente ao golpe, porque o golpe lhe tirava algumas preferências de civilização. Essa ajuda foi vista como uma invasão russa pelos estados ocidentais, Estados Unidos, etc. Mas o que transformou um movimento de protesto contra o golpe de Estado em Kiev em uma revolta armada foi a recusa do novo regime até mesmo de conversar com os dissidentes do Donbass. E isso aí foi assertivamente calculado. Em vez de negociar, Kiev lançou imediatamente a operação antiterrorista contra a região, enviando unidades neofascistas da recém-formada Guarda Nacional, uma vez que o exército regular se mostrou pouco confiável aos olhos do próprio governo de Kiev. Se a Rússia quisesse de fato tomar a Ucrânia, ela poderia tê-lo feito facilmente na época. A Ucrânia sequer tinha um exército efetivo. Olha bem, a Rússia não fez isso. Não está-se aqui fazendo uma defesa da Rússia, está-se aqui falando de fatos. A Rússia, imediatamente declarada invasora por Kiev, interveio diretamente com as Forças Armadas apenas vários meses depois para evitar uma derrota iminente dos insurgentes, porque lá tinham cidadãos russos. É uma política de Estado russa. Como se analisa e avalia esta guerra dependendo do ponto de partida? O governo da Ucrânia, porta-voz da OTAN, nossa grande mídia, mas também algumas pessoas que se identificam como socialistas, normalmente começam com a invasão da Rússia em fevereiro passado. Ou seja, começa dizendo que houve uma invasão da Rússia no fevereiro passado. A imagem que emerge é de um Estado grande, bem armado, que invadiu um Estado inocente menor que está defendendo corajosamente sua soberania. Isso não é muito verdade, analisando mais uma vez os fatos. Que a Ucrânia não tem interesses específicos a Rússia não tem interesses específicos na Ucrânia. Ela poderia conviver com a Ucrânia, o comércio com a Ucrânia era tranquilo, o governo pró-russo, ou melhor, que se estabeleceu uma relação boa com a Rússia, estava ali exposto. Quando esse golpe foi feito, houve uma contraposição aos russos imediatamente. E uma fascistização, uma nazificação do regime através de incorporação de tropas nazistas ao exército regular ucraniano que passou a ser estabelecido ao longo desses 8 anos. Os russos só foram botar os pés lá dentro quando intensificou-se os combates contra o Donbass. Agora, verdade seja dita, a Donbass é uma região rica em gás e rica em outros minérios também, é uma região de mineração. Então, é claro que os russos têm interesse nisso, mas esse não foi o móvel primeiro da invasão ou da guerra. Por quê? Porque eles poderiam ter feito isso antes, porque essas riquezas já estavam lá, esses cidadãos russos já estavam lá e o russo já era falado lá. Então, quer dizer, se a gente for eleger um interesse de hegemonia de um Estado sobre o outro, esse interesse poderia ter acontecido no momento do golpe, quando o governo se tornou anti-russo. Isso não foi feito. A Rússia tentou uma diplomacia, inclusive tentou um acordo capitaneado pela Alemanha e França, esqueci o nome do acordo agora, que tinha alguns itens. E a principal preocupação ali é exatamente que a Ucrânia estava querendo entrar para a OTAN. Com a entrada da OTAN, eles teriam um exército efetivo e treinado com base da OTAN lá dentro, nas costas da Rússia. A distância de Kiev a Rússia são 300 quilômetros, a Moscou, desculpa. E então o russo se apoiou no que ele tinha, que eram cidadãos russos em Donbass, a riqueza vamos dizer assim, disputada por duas nações, uma grande e outra pequena, um exército regular russo muito forte e a ameaça do solo, do solo, porque todas as ex-repúblicas da União Soviética, uma maioria foi para dentro da OTAN. Então a Rússia se sentiu cercada. E ela não viu por que ser cercada, porque ela é um Estado muito grande, ela da Eurásia, ela tem uma grande parte de território, e ela pode ser um empecilho à expansão da hegemonia
americana, até porque primeiro que já existia na Europa uma russofobia, e segundo, porque já existia, durante a Guerra Fria, existiu uma contraposição União Soviética, russa, né, principalmente, e Ocidente. Bom, quanto aos motivos do invasor, né, o público da OTAN foi informado apenas que a invasão não foi provocada. Em uma campanha de propaganda sem precedentes na memória recente, o qualificador não provocada tornou-se obrigatório para noticiar a invasão. Pode-se notar, por exemplo, de passagem, a ausência dessa expressão nas reportagens sobre as invasões dos Estados Unidos e da OTAN no Vietnã, Iraque, Afeganistão, Sérvia e Líbia, que também não foi provocada. A expressão não provocada serviu, assim, para bloquear qualquer discussão séria sobre os motivos do invasor, além de seu suposto apetite imperialista. Quer dizer, os russos os ucranianos não fizeram nada para provocar os russos, então os russos invadiram lá porque eles quiseram, porque eles são imperialistas. Essa que é a ideia que está passando aí. Não se falou, por exemplo, que o Iraque não provocou os americanos entraram lá elegendo um motivo que era armas de destruição em massa que não existia. Quer dizer, eles criaram no imaginário uma pretensa provocação, eles foram lá se defender o mundo, e não é nada disso, é verdade. Era uma guerra de invasão, definitivamente. Invasão essa que os russos não estão fazendo exatamente nesse momento, porque eles não têm motivos, né? Bom, bastava levantar a questão da provocação para merecer a acusação de ser apologista do agressor, no caso russo. E uma parte da esquerda também participou disso, normalmente limitando sua explicação da invasão a algumas passagens selecionadas no discurso do Putin, com sua famosa observação de que o fim da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século. A frase que se seguiu a essa expressão foi raramente mencionada. Quem deseja sua restauração não tem cérebro. Olha bem, o Putin, ele estava dizendo que a União Soviética foi o fim da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século. E depois ele completa: quem deseja sua restauração não tem cérebro. Por que foi uma catástrofe? Primeiro, que a União Soviética lá dentro estava toda alquebrada. O fim dela foi porque ela era exatamente uma catástrofe. Então a catástrofe não foi você ter determinado a União Soviética. A catástrofe foi o que chegou à União Soviética no seu fim. E restaurar a União Soviética nesse momento, na cabeça do Putin, é uma bobagem. Obviamente que isso é verdadeiro, né? Até porque os povos não desejam mais se unir sob a égide de Moscou. Isso é fato também. Porque no frigir dos ovos existia ali um governo forte sobre outros governos, sobre outros estados. Isso já persistia há 70 anos e não houve ganho em particular. Por quê? Porque houveram políticas erradas. O que não quer dizer que aquilo ali não tenha lá os seus sucessos, teve os seus fracassos. Agora, o mundo ocidental não tem nada com isso, né? Mas por que o mundo ocidental passou a ter alguma coisa a ver com isso? Porque ele ali representava o socialismo, que era uma ideia contrária ao capitalismo, então houve todo esse problema. Mas ninguém estava preocupado com as repúblicas lá dentro e com o que estava acontecendo com a União Soviética, com a gestão boa ou má. Estavam preocupados em ter uma antípoda do pensamento ocidental, que era eminentemente capitalista. Sem juízo de valor de quem que é bom, quem que é ruim, se é o capitalismo, se é o socialismo, o fato é que eram coisas diferentes, e os governos de suas respectivas regiões tinham o direito de errar e de acertar. Como o capitalismo errou e acertou muitas vezes, o socialismo poderia ter errado e acertado muitas vezes também. E aquilo nem chegava a ser explicitamente um socialismo de fato, ou que tivesse ocorrido dentro dos moldes que fossem razoáveis. Alguns historiadores dizem que não foi, né? Bom, vamos lá. Acima de tudo, evita-se um exame sério das relações entre a Rússia e a Ucrânia nas 3 décadas anteriores à invasão. Um exame que pudesse identificar a existência de tais interesses imperialistas atribuídos ao Putin. Quando se fala Putin, fala-se do Estado-Maior russo. O Putin não manda sozinho, não existe a figura de um ditador, por exemplo, como um Stalin. Isso não é uma verdade. O Putin, inclusive, é um cara foi ligado à KGB. O Putin é um soldado. Ele é um grande estrategista, ele é visto como um estadista, não sei se ele é efetivamente.
Eu não sei se ele tem apenas ideias próprias, ele é um grande estadista, mas ele está a comando de um Estado maior. Ele não é o cara que está no comando desse Estado maior. Particularmente, Zé Roberto, não vejo assim. Mas tudo bem. Mas por que desperdiçar energia quando já está tudo claro? Um grande país com armas nucleares invade um país menor sem armas nucleares. Essa é que é a tradução que é trazida aqui para o Ocidente. Certamente, isso é suficiente para merecer apoio incondicional ao regime ucraniano? Não. Por quê? Se preocupar em analisar a natureza da classe desse regime ou os motivos que levaram a OTAN a apoiá-lo ou até suprimir. Outro argumento ouvido às vezes é que a Rússia autocrática teme a atração da democracia da Ucrânia para o povo da Rússia, como quem a Ucrânia compartilha uma longa fronteira. Isso não é bom, isso não é verdade. Não existe esse medo. A Ucrânia é desse tamanho, a Rússia é muito maior. A população russa é milhares de vezes maior que a população da Ucrânia. Na realidade, a triste experiência, assim como Cuba, incrustada ali próximo do gigante capitalista, ele jamais faria sombra, jamais colocaria, exceto sobre a América Latina, né? Mas com relação ao público interno dos Estados Unidos, Cuba não teria poder de cooptação, assim como a Ucrânia não tem poder de cooptação num país gigante com uma economia dinâmica como a Rússia, que é muito mais dinâmica que a dela. Então, isso é furado. Na realidade, a triste experiência dos trabalhadores da Ucrânia com sua democracia é um dos argumentos mais fortes de Putin contra os seus oponentes liberais e socialistas. Bom, Putin, de fato, apresentou seus objetivos quando lançou a invasão. Ele queria a neutralidade geopolítica da Ucrânia, sua desmilitarização e sua desnazificação. Olha bem, sua desmilitarização porque ele não queria um agressor em potencial. Mas, realmente, um país tem direito a ter o seu exército, mas esse exército teria que fazer parte da OTAN, ser assistido pela OTAN, que é forte. Então, o que ele queria é que não houvesse ali dentro um incentivo aos nazistas, que são eminentemente contra a Rússia, estão ali até porque são contra a Rússia, e que essa militarização não fosse patrocinada pela OTAN. Se o primeiro objetivo é claro, que é o da neutralidade geopolítica da Ucrânia, os outros dois requerem alguma explicação. A desmilitarização expressava a oposição de Putin ao armamento e treinamento do exército ucraniano pela OTAN, que é o que eu falei, que estava de fato sendo integrada às Forças Armadas da Aliança, um processo que começou logo após o golpe de Maidan, de 2014, onde entrou um cara antes de Zelensky, depois veio o tal de Zelensky, que inclusive é um idiota, na minha maneira de pensar. Quanto à desnazificação, significou a eliminação da influência política dos ultranacionalistas, dos neofascistas, no governo e, sobretudo, nos seus aparelhos de violência, exército, polícia política e regular, bem como nas questões de linguística e cultural. Os ucranianos, historicamente, são ligados à cultura russa. É muito difícil você romper isso aí. A própria essência da ideologia dos ultranacionalistas é o ódio pela Rússia e contra tudo que é russo. E sua influência dentro do aparato do Estado não parou de crescer, especialmente desde o golpe de 2014, desses ultranacionalistas. Esses ultranacionalistas se opõem aos russos há muitos anos. Mas a cultura russa, a hegemonia de pensamento russo, eles têm até direito de quererem que a Ucrânia seja algo diferente da Rússia. Mas daí a você oprimir cidadãos, suprimir idioma, que era uma coisa histórica, como eu disse, a relação de primos ali entre ucranianos e russos é uma relação histórica. Tudo bem, isso é complicado de analisar. O qualificador não provocado associado à palavra invasão serve especialmente para ocultar o fato de que uma declaração clara do presidente dos Estados Unidos de que a Ucrânia não se tornaria membro da OTAN provavelmente teria evitado a guerra. Simplesmente isso. A expansão da OTAN na Ucrânia foi a principal questão levantada por Moscou nos meses anteriores à invasão. Por Moscou, não por Putin. Durante esse tempo, Putin propôs regularmente renegociar um acordo sobre a não expansão da OTAN na Ucrânia. Ele já bem propõe isso aí. Quem mais falou em diplomacia durante os 8 anos antes da invasão foi ele. Em dezembro de 2012, apenas algumas semanas antes da invasão,
Eu acho que aqui está errado. Moscou voltou a propor formalmente aos Estados Unidos e a OTAN o início imediato de negociações. A data está errada, tá? Em dezembro de 2000, deve ser 2021, tá? Ele trocou ali 12 com 21. Em dezembro de 2021, apenas algumas semanas antes da invasão, a invasão aconteceu em fevereiro, Moscou voltou a propor formalmente aos Estados Unidos e a OTAN o início imediato de negociações com vista à conclusão de um tratado europeu de segurança. A proposta foi ignorada, assim como todas as anteriores. É possível, claro, que Putin estivesse mentindo sobre o seu desejo de um acordo e que estivesse apenas procurando uma desculpa para engolir a Ucrânia. Mas, por que então não testar essa hipótese se havia uma chance, mesmo pequena, de evitar uma guerra que o governo americano vinha prevendo há meses? Né? Vale observar que a CIA, por sua vez, estabeleceu que a decisão de invadir foi tomada por Moscou apenas alguns dias antes da emissão da ordem. E isso indicava que a guerra poderia ter sido evitada se a OTAN tivesse aceitado a proposta da Rússia de iniciar negociações em dezembro de 2021, um ano atrás. A recusa dos Estados Unidos em responder às preocupações de segurança de Moscou nos meses e anos anteriores à invasão de fevereiro, apesar de uma série de advertências claras de altos funcionários estadunidenses, incluindo William Burns, ex-embaixador em Moscou e atual chefe da CIA, sugere que o governo dos Estados Unidos de fato queria a guerra. Grafado, sim, destacado. De qualquer forma, os Estados Unidos, com o apoio entusiasta do Reino Unido e com o acordo de outros membros da OTAN, não fizeram absolutamente nada desde o início da guerra para promover um acordo negociado que poria fim à destruição de vidas e à infraestrutura socioeconômica da Ucrânia. No caso, aconteceu o oposto. Washington bloqueou qualquer fim negociado para a guerra. Veja, por exemplo, as chamadas sanções invernais impostas à Rússia, que é um sentido de provocação ainda maior, porque não foram acompanhadas de condições para sua suspensão, se o objetivo era impedir a invasão. Não, nós suspendemos se você retroagir. Vamos negociar. Não houve nada disso. Outro objetivo nunca admitido é consolidar o domínio dos Estados Unidos sobre a política externa da Europa. Desde o fim da União Soviética, em 1991, os Estados Unidos têm atuado sistematicamente para excluir a Rússia de qualquer estrutura de segurança europeia que pudesse substituir a OTAN, a aliança nascida da Guerra Fria com a União Soviética. A OTAN ela tinha como inimiga a União Soviética. A União Soviética. E do lado de cá tinha o Pacto de Varsóvia. Eram duas estruturas militares oponentes. Quando, em 1991, acabou a União Soviética, o Pacto de Varsóvia foi enterrado. Não existia mais o Pacto de Varsóvia. Aquelas repúblicas e ex-repúblicas soviéticas, a OTAN não deixou de existir. Por quê? Se não existia mais a União Soviética, ela foi criada apenas para ser um lado da cortina de ferro, o outro lado ser o Pacto de Varsóvia. A OTAN não só não foi diminuída, como cooptou países. Ela, em 1991, ela tinha 14 países signatários. Depois de 2014, nos tempos atuais, ela tem 34. Então, essa diferença, 16 ela tinha antes, agora tem 34. Essa diferença de países são todos os países que entraram para fazer essa diferença até 34 foram países das ex-repúblicas soviéticas, menos a Rússia. Teria sentido ela entrar ali no Pacto de Segurança? Segurança contra quem? Então, olha bem, dá para entender que a OTAN foi mantida, que era sempre uma segurança contra a Rússia. E a cooptação das repúblicas soviéticas, muitas insatisfeitas com a própria Rússia, com o comando central de Moscou, essa cooptação deu para perceber que a Rússia era estigmatizada pela Europa, pelo Ocidente. Ela era potencialmente sempre uma inimiga e ela se sentiu cercada. Se você pega a Ucrânia, que está em Kiev, a 300 quilômetros de Moscou, e com uma população eminentemente com riquezas na fronteira, com uma população eminentemente russa, ou que falava russo, ou que tinha relações profundas com a Rússia, se você pega, e ali também você coloca a OTAN, ela estava totalmente cercada, inclusive com as suas saídas para os mares. Quer dizer, ela poderia ser sufocada ali através da Ucrânia. Ela já teria que ter tomado providências lá atrás, quando as ex-repúblicas soviéticas passaram a ser OTAN. Ela não fez nada, até porque ela estava se reconstruindo, né?
Mas nesse momento ela já é relativamente forte, com a questão do gás, né, que supre a Europa e tal, Nord Stream 1, Nord Stream 2 e tal, e o seu crescimento, seu estabelecimento corroborava a política de que a Rússia seria um oponente lá dentro ou um bloco que estivesse disputando hegemonia para os americanos inimigos. Essa que é a ideia, entende? Então, o russo é agressor, foi agressor, já tem histórias do russo de agressão no passado. Nada disso está sendo discutido aqui agora. O que está sendo discutido aqui agora é isso que eu estou acabando de falar com vocês. Os russos foram provocados, na realidade, os russos caíram, na minha maneira de pensar, eles caíram numa armadilha. Porque essa guerra ela vai enfraquecer muito a Europa, vai quebrar a Europa, mas vai quebrar a Rússia também. E a Rússia vai gastar dinheiro com isso. E os Estados Unidos vão ganhar dinheiro vendendo lá. E a Europa vai ficar destruída. E eles vão tentar estender isso para outras regiões. Bom, outro objetivo nunca admitido é consolidar o domínio dos Estados Unidos sobre a política externa da Europa. Desde o fim da União Soviética, em 1991, os Estados Unidos têm atuado sistematicamente para excluir a Rússia de qualquer estrutura de segurança europeia que pudesse substituir a OTAN, aliança nascida da Guerra Fria com a União Soviética. Tudo que eu acabei de falar. E como se poderia prever, essa política provocou hostilidade da Rússia, mesmo antes de Putin chegar ao poder, e no momento em que os conselheiros estadunidenses ocupavam cargos-chave na administração russa. A hostilidade da Rússia, por sua vez, serviu como uma justificativa conveniente para a expansão contínua da OTAN. E assim, não demorou muito para a OTAN declarar a Rússia como uma ameaça existencial à segurança de seus membros, um círculo fechado. Antes de continuar, ele, autor, deve esclarecer uma coisa: reconhecer as preocupações da segurança da Rússia e o papel de Washington em provocar e prolongar a guerra atual não significa a exoneração de Moscou de sua responsabilidade pela perda de vida e destruição material causada pela guerra atual. Claro, ele está dizendo isso aí. A Carta da ONU reconhece apenas duas exceções à proibição do recurso à força militar por um Estado contra o outro: quando o uso da força é autorizado pelo Conselho de Segurança ou quando o Estado pode de modo fundamentado, alegar legítima defesa. Tá bem. Mas a ONU não tomou providências com a provocação que a Rússia sentiu. Tá certo? A expansão da OTAN até as fronteiras da Rússia, o armamento e o treinamento do exército ucraniano a partir do golpe de 2014, a revogação por Washington de uma série de tratados de limitação de armas nucleares e o posicionamento da base de lançamento de mísseis na Polônia e na Romênia a apenas 5 a 7 minutos de voo de Moscou, são fatos que Moscou pode, a meu ver, legitimamente considerar como sérias ameaças à segurança da Rússia. A ONU poderia ter visto isso. Quando Putin apelou para a ONU, nada foi decidido. Claro que ainda assim o Putin poderia não ter deflagrado a guerra, não ter caído na cilada, não ter matado gente. Ele tem lá a sua responsabilidade. Agora, como que nós agiríamos? Como que qualquer outro país agiria? Será que ele tentaria intermediação de terceiros? Talvez essa não seja uma característica dos russos. Eles se sentem fortes militarmente e têm um partido para cima. Eu considero uma cilada isso aí. Não sei se a resposta de outro país seria diferente. Então, ninguém está dizendo que o russo não tem a sua culpa. Talvez a estratégia da Rússia seja até contra ela própria. A expansão da OTAN até as fronteiras da Rússia, o aumento do treinamento do exército, eu já falei isso, né? Mas a ameaça não foi imediata e por isso não justificou a invasão. Moscou não havia esgotado todas as alternativas, o autor está dizendo. Mesmo do seu próprio ponto de vista, a invasão agravou sua situação de segurança ao solidificar a OTAN sob a liderança dos Estados Unidos. De certa forma, ela deu aval à OTAN. Está vendo por que a OTAN existe? Porque nós somos agressores, né? Eles são agressores. Então, foi uma armadilha. Tá? Mesmo do seu próprio ponto de vista, a invasão agravou a situação de segurança ao solidificar a OTAN sob a liderança dos Estados Unidos e principalmente permitir que o Washington consolidasse o apoio da França e da Alemanha à política agressiva da OTAN em relação à Rússia. O que, inclusive, é ruim para a França e ruim para a Alemanha.
Entre esses dois membros da OTAN eram os que mais se opunham à sua expansão antes da invasão. Eles opunham a expansão da OTAN, porque eles não queriam provocar a Rússia, até porque eles tinham negócios com a Rússia. Agora, a Suécia e a Finlândia, anteriormente neutras, embora efetivamente a caminho da integração de fato de seus exércitos de forças na OTAN, decidiram se juntar à aliança. Ruim, porque a Suécia e a Finlândia estão ali juntinhos com a Rússia. E Suécia e Finlândia sempre foram neutras, inclusive durante a guerra. Nos dias que antecederam a invasão, a Rússia afirmou que a Ucrânia planejava invadir regiões dissidentes. Na véspera da invasão, após abster-se de fazê-lo durante os 8 anos da Guerra Civil, a Rússia absteve-se de fazer, Moscou finalmente reconheceu a independência das duas regiões de Donbass. Ele fez realmente isso. Até então, ele não tinha reconhecido a independência de Donbass. Ele assinou um tratado de defesa mútua com elas, então ele poderia entrar para defendê-las. Então, ele sustenta que não foi uma invasão. Eles entraram para defender seus protegidos. Isso permitiria a Moscou alegar que estava invadindo legitimamente em resposta ao pedido de aliados que era vítima de agressão. Ainda assim, provocou-se uma guerra, né? A validade da alegação de que Kiev estava se preparando para atacar não é clara, embora nos meses anteriores à invasão da Rússia, Kiev tenha declarado abertamente sua intenção de retomar todo o território, incluindo a Crimeia, pela Força Armada. E havia concentrado 120 mil soldados, metade de seu exército, na fronteira dissidente na região de Donbass. Nos 4 dias anteriores à invasão, os 700 observadores da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa documentaram uma enorme intensificação de bombardeios, a maioria do lado de Kiev, da linha de demarcação, ou seja, das forças ucranianas contra Donbass. Nos 8 anos anteriores à invasão, 18 mil vidas, das quais 1.304 civis, foram perdidos, a grande maioria do lado insurgente, do lado Donbass, pelas tropas ucranianas. Como foi observado, a CIA confirma que a decisão de invadir foi tomada por Moscou em fevereiro, apenas alguns dias antes dela se efetivar. Isso contradiz as repetidas afirmações do governo dos Estados Unidos nos meses anteriores de que uma invasão era iminente. Eles tinham a invasão como iminente porque sabiam que estavam provocando os russos. Mas os russos não estavam com essa decisão tomada. Do meu ponto de vista, do autor, quaisquer que fossem as intenções de Kiev antes da invasão, Moscou deveria ter esperado antes de lançar o seu ataque com o seu exército. Ele pensa assim: até Kiev atacasse, poderia ter continuado a buscar o apoio da França e da Alemanha para um tratado de segurança, já que esses dois estados eram os que mais se opõem à expansão da OTAN. Como tal, a invasão aparentemente empurrou até mesmo uma parte da população da Ucrânia que até então simpatizava com a Rússia para os braços dos ultranacionalistas. Então, foi uma cilada criada para Moscou. Moscou não deveria ter entrado, ele perde com isso. Claro que perde, inclusive moralmente, porque morre gente sob seus canhões. Uma vez que a guerra começou, a oposição humanista exigiu fim rápido e negociado para minimizar as perdas de vidas e da infraestrutura socioeconômica do país invadido, do país que está sendo bombardeado. Pois, depois de começar uma guerra, o ato mais repreensível é mantê-la quando não há esperança de que a continuação da luta possa mudar o seu resultado. Qual que é o resultado que eles queriam? Que a Ucrânia fosse neutra, que não batesse em Donbass, aceitasse lá a sua independência, o que é complicado, né? Protegesse, não agredisse os cidadãos russos, não ficasse anti-Rússia e não cortasse os laços culturais. O motivo real mesmo é não entrar para a Ucrânia e não ter um exército regular, ou seja, ter como se chama, uma neutralidade. Bom, no entanto, essa é exatamente a política de Kiev e da OTAN, cujo objetivo, nas palavras de Biden, é enfraquecer a Rússia. Incrivelmente, essa recusa da diplomacia é apoiada até por certos círculos que se identificam com a esquerda socialista. Deve-se entender que, apesar da falsa imagem do custo da guerra para a Ucrânia, que foi apresentada pelos porta-vozes da OTAN e pela mídia civil
A realidade é que a continuação da luta só pode aumentar o sofrimento dos trabalhadores da Ucrânia, sem esperança que isso melhorará o resultado de guerra para eles. O oposto é verdadeiro. A restauração da integridade territorial da Ucrânia, objetivo declarado por Kiev, que é apoiado pela OTAN, é certamente legítimo, pelo menos na medida em que não negar o direito de autodeterminação cultural ou territorial dos grupos étnicos e linguísticos não ucranianos ali em Donbass. Mas esse objetivo, declarado agora por Kiev, é ilusório. Um acordo é, portanto, inevitável. Insistir em prosseguir a guerra até que todo o território perdido seja recuperado, né, por parte da Ucrânia, é de fato tão criminoso, se não mais criminoso, quanto a própria invasão. Além disso, a busca obstinada desse objetivo quimérico amplia o risco de um confronto direto da OTAN com as forças russas, ou seja, uma guerra nuclear. As negociações da Rússia e da Ucrânia, que foram amplamente ignoradas pela mídia servil, de fato ocorreram nas primeiras semanas de guerra e pareciam estar progredindo. Segundo relatos, a Ucrânia aceitou um status neutro, não alinhado e não nuclear, com segurança garantida em caso de ataque por membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. A Rússia, por sua vez, abandonou sua exigência de desnazificação da Ucrânia e a Ucrânia prometeu restaurar o status de língua oficial russo que havia sido banido da vida pública. Ora, por que nada aconteceu? Houve também algum movimento em direção a um acordo nas questões espinhosas relativas aos estados de Donbass, que é onde está Lugansk e Donetsk. Quanto à Crimeia, que a Rússia claramente nunca devolverá, foi acordada adiar uma resolução final por 15 anos. Olha bem, por que a Crimeia nunca será devolvida? Primeiro que a população da Crimeia é majoritariamente 95% a 97% russa. Então ela não vai voltar a ser ucraniana. Segundo que a doação da Crimeia para a Ucrânia foi feita por Khrushchev, que era um político ucraniano na época da União Soviética. Terceiro, que a Crimeia é essencial por causa do porto de Sebastopol, que é onde escoa uma boa parte da produção russa para o resto do mundo, com acesso aos mares. Então, aquilo que era efetivamente russo foi doado por um movimento tolo qualquer e depois restaurado com base num plebiscito que alguns dizem que foi fajuto, mas com uma população de 97% de russos e com a necessidade russa de escoar sua produção. Claro que quem está querendo impedir que os russos estejam na Crimeia, até por um acordo de livre comércio ali, de passagem para chegar aos mares, etc., está querendo sufocar a Rússia. Então, as questões extra-oficiais, as questões extra-fatos, não são elas que governam os fatos. Quem governa os fatos eles precisam da Crimeia. Ah, eu não quero devolver a Crimeia para você. Tudo bem, mas então deixa eu passar lá dentro. Deixa que a população russa esteja lá dentro, né? Então tem a questão da influência. Então a gente joga a questão cultural com a questão das necessidades. Fica sempre subalterno, sempre por baixo do pano as reais necessidades. E por cima aquela questão, a Crimeia foi invadida, foi tomada. Não foi tomada. Quando ela foi doada também, ela não foi tomada. Foi apenas uma ação não pensada, que os soviéticos não deveriam ter permitido. Bom, então, quanto à Crimeia, a Rússia claramente nunca devolverá, até por necessidades econômicas. Após 5 semanas de guerra, Kiev e Moscou expressaram otimismo quanto a um cessar-fogo negociado. Mas, naquele preciso momento, o presidente dos Estados Unidos encerrou sua visita à Europa com um discurso marcante. Depois de afirmar que Putin queria recriar o império, declarou: pelo amor de Deus, esse homem não pode permanecer no poder. Alguns dias depois, o então primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, apareceu repentinamente em Kiev. Um assessor de Zelensky disse à mídia que ele trouxe uma mensagem simples: não assine um acordo com Putin, porque ele é um criminoso de guerra. Quer dizer, esses caras não querem terminar a guerra, porque eles querem enfraquecer a Rússia. Então, a invasão da Rússia foi uma cilada, a invasão russa na Ucrânia foi uma cilada? Foi. Qual o risco o russo fez? Possivelmente sim. Ele tinha que fazer isso necessariamente? Não sei.
mas ele não é o principal culpado disso. E não é culpado pela manutenção, porque o que ele quer é simples. Como que, por coincidência, isso aconteceu logo após a retirada das tropas russas de Kiev, o que foi apresentado pela mídia ocidental erroneamente, a meu ver, como um sinal de que a Ucrânia poderia, de fato, vencer a guerra. A Ucrânia não tem capital para isso. E, ao mesmo tempo, como que, por coincidência, Kiev anunciou a descoberta de crimes de guerra atribuídos às forças russas na aldeia de Bucha. Isso pôs fim às tais negociações, ou seja, não vai haver cessar-fogo, não vai haver suspensão da guerra. Quer dizer, querem manter a guerra. Enquanto isso, tem gente morrendo. E o russo sendo enfraquecido. Enquanto Moscou repete regularmente seu desejo de retomar a diplomacia, Kiev insiste nas suas condições para acabar com a guerra. A devolução de todo o território, incluindo a Crimeia. Inclusive colocou Henry Kissinger em sua lista de inimigos da Ucrânia, porque o Henry Kissinger ter pedido um acordo negociado que significaria, pelo menos temporariamente, um retorno ao status quo territorial anterior à invasão e à neutralidade da Ucrânia. O Henry Kissinger, americano, com quase 100 anos de idade, que é um republicano ultradireitista, mas que tem visão de mundo, sabe que isso aí vai dar uma guerra nuclear, entendeu? O assessor de Zelensky descreveu essa declaração do Henry Kissinger como uma punhalada nas costas da Ucrânia, o que não era verdade. Era manter as vidas, retornar a uma situação anterior e parar ali. Alguém comentou que quando o Henry Kissinger se torna a voz da razão, é que a situação é realmente grave. Se o Henry Kissinger, um belicista, um cara que criou estratégia para dominar o mundo inteiro, quando ele pensa naquela situação como uma situação que deva cessar as agressões, é porque ele está antevendo uma gravidade muito maior e que não seria solução para ninguém. Devemos lembrar que Zelensky foi eleito presidente em 2019 com uma plataforma de paz, obtendo 73,2% dos votos. Ele imediatamente declarou sua intenção de reiniciar o acordo de Minsk, que é o acordo da neutralidade da Ucrânia proposto pelo Putin, e que estava preparado para pagar o preço com a sua perda de popularidade. Dmitry Yarosh, o líder neofascista que havia sido nomeado conselheiro-chefe de Estado-Maior do Exército, respondeu em uma entrevista da televisão que não seria a popularidade de Zelensky que sofreria. Ele vai perder a vida. Quer dizer, ele foi ameaçado. Ele será enforcado em alguma árvore de Kreshchatik, que é uma rua central de Kiev, se trair a Ucrânia e aqueles que morreram na Revolução e na guerra. Então, quer dizer, colocaram o Zelensky na berlinda. Em outubro de 2019, Zelensky assinou um novo acordo com a Rússia e os dissidentes de Donbass para a remoção de armas pesadas da linha de contato, uma troca de prisioneiros e a concessão de uma medida de autonomia à região. 2019. Tudo no Acordo de Minsk II, e quando os soldados do batalhão neofascista Azov, aliás, neonazista, né, se recusaram a retirar, Zelensky viajou para o Donbass para chamá-los à ordem. Mas grupos de extrema-direita bloquearam a retirada e, em 14 de outubro de 2019, 10 mil manifestantes mascarados, vestidos de preto e carregando tochas, marcharam pelas ruas de Kiev, gritando "Glória ao Ucrânia", sem capitulação. Zelensky finalmente entendeu a mensagem. A partir do golpe de 2014, os neofascistas penetraram cada vez mais nas estruturas armadas e outras do Estado, especialmente o Exército, as polícias civil e política. Sua ideologia, cujo cerne é um ódio profundo pela Rússia e por tudo que é russo, penetrou em círculos políticos, além do setor abertamente neofascistas, incluindo aqueles que se declaram liberais. Ou seja, Zelensky não teria outra oportunidade. Ele teria que capitular. E ele capitulou. Há, assim, uma aliança entre o Deep State dos Estados Unidos, que não esconde o seu objetivo de enfraquecer a Rússia, de lhe impor uma derrota estratégica, e os neonazistas ultranacionalistas ucranianos, que exercem uma significativa, talvez decisiva, influência sobre o governo. Em outubro passado, Zelensky chegou a assinar um decreto
sobre a impossibilidade de negociar com Putin uma forma desastrosa para os trabalhadores da Ucrânia e de todo mundo. Por quê? Porque ele tem contra si um poder muito grande. A esquerda, não que ele seja bonzinho, ele capitulou porque ele não pôde fazer uso de sua inteligência. A esquerda canadense deveria exigir que o governo canadense pressione por um cessar-fogo imediato e pelo retorno à mesa das negociações, algo que Moscou tem solicitado continuamente. A reportagem profundamente tendenciosa dos grandes meios de comunicação sobre as grandes vitórias do exército ucraniano, quando, na verdade, se trata de retiradas estratégicas da Rússia, realizada em boa ordem e com um mínimo de perdas na preparação de uma grande ofensiva com forças consolidadas e aumentadas, considerando que a Rússia fez a invasão em fevereiro com o braço amarrado às costas, quer dizer, ele invadiu com todo o seu poderio, não pode mudar o fato básico. 2 pontos. Kiev não tem como vencer a guerra, ou mesmo melhorar sua posição por meios militares, sem intervenção direta da OTAN. E a ameaça de um confronto nuclear, que é o que aconteceria se a OTAN entrar, para tentar ganhar tal guerra. A longo prazo, a esquerda deve construir um amplo movimento, como aquele que ajudou a bloquear a participação canadense, ele está falando isso, ele está falando do Canadá, na guerra do Iraque, contra o Iraque, ou o posicionamento de mísseis nucleares de médio alcance na Europa na década de 1980, para exigir que o Canadá deixe a OTAN, que é uma perigosa organização imperialista que é uma ameaça a toda a humanidade. Ele está falando em nome de uma esquerda. Eu achava que ele poderia falar em nome do bom senso de qualquer povo do mundo. Vocês disseram de direito que for, não vamos chegar a uma guerra nuclear, vamos chegar a um acordo lá, acabar com essa guerra. Ah, não vamos acabar porque nós queremos enfraquecer a Rússia. Olha, se você conseguir enfraquecer a Rússia até chegar ao ponto do Estado nuclear, você não vai enfraquecer só a Rússia. Você vai levar o hemisfério norte para o inferno. E com ele o resto. Bom, então essa foi a mensagem que eu deixei aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa se ele ficou muito longo, mas ele é bastante explicativo. Claro que opiniões minhas, opiniões do próprio autor, são questionáveis a partir de fatos. Você pode pensar diferente, você pode questionar. Não sou autoridade em geopolítica, sou uma pessoa que leio, gosto bastante, mas não sou autoridade em geopolítica. Então, faça suas pesquisas e eu quis apenas trazer uma reportagem muito interessante e existem outras. Muito obrigado pela sua audiência aqui. Joga esse vídeo para frente aí. Esse vídeo ele tem temas muito difíceis, então possivelmente o YouTube não vai me ajudar muito a passá-lo para frente. Mas é um ponto de reflexão. Pessoas equilibradas do mundo, vamos nos reunir como cidadãos desse planeta e tentar parar essa guerra, tá? Dando à Rússia a razão que ela tem, dando à Ucrânia a proteção e recuperação que ela precisa, e nazista nunca foi solução para ninguém. Ultranacionalismo não é solução para ninguém. Aquele é um foco de resistência nazista lá há muitos anos e foi agora incorporado às tropas regulares mantidas pela OTAN. O próprio Ocidente pode se ressentir mais na frente de dar poder a essas pessoas, porque quando o nazismo cresceu, ele cresceu para cima de todo mundo, Ocidente e Oriente. Vamos pensar nisso aí. Muito obrigado e até o próximo programa Pontuando. Tchau.